Eu me formei em 2005, tá? Na verdade, me formei em 2004, mas fiz minha formatura em 2005, tá? Me formei na FMU, na Faculdade Metropolitanas Unidas, que fica em São Paulo, na capital, tá? Eu sou de São Paulo, capital, mas hoje eu moro no interior. E eu iniciei aí fazendo alguns estágios em diversos escritórios de advocacia, tá? Passei por diversos escritórios. Já no segundo ano eu iniciei aí a minha jornada como estagiário. Eu passei por escritórios que tinham direito do trabalho, tinham direito civil, na época tinha direito comercial, tinha muita coisa de processo civil. Então eu comecei, né, fiz alguns estágios para tentar, primeiro para aprender, né? A gente precisa fazer estágios para a gente poder aprender aí um pouquinho sobre a prática do direito, porque às vezes a gente acha que é só aquilo que está na faculdade e não é, tá? Então, na faculdade a gente acaba aprendendo aí muito o beabá, tá bom? E, e aí eu fiz alguns estágios para aprender realmente a prática, como é que funciona, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Então, fiz aí vários estágios em diversas áreas, tá certo? E aí em 2004 eu me formei, prestei o exame da OAB em 2005, tá? Fui aprovado também lá na primeira prova que eu fiz. E naquela época, em 2005, não tinha repescagem, era um sistema totalmente diferente, não era a FGV que fazia as provas, que aplicavam as provas da OAB, quem aplicava a prova era a VUNESP, tá? E eram 100 questões e não tinham diversas matérias, tá? Não tinha direito ambiental e outras matérias. Aí direito empresarial também não tinha, porque ingressou depois, né? Então eu acabei me formando aí em 2004, peguei minha OAB em 2005 e comecei, eu estava no escritório de advocacia e aí lá eu me mantive lá durante mais ou menos um ano, tá? Era um escritório que fazia muito a parte de execução, tá? Execução de títulos extrajudiciais, títulos judiciais, na verdade era um escritório que tinha muita factory, tá? A gente trabalha muito com factory. E ali foi bom porque eu aprendi muita coisa, tá? E é engraçado que o advogado lá, ele falava que ele tinha estagiários advogando e advogados estagiando. E de fato é isso, porque quando você pega a carteira da ordem, você tem muita responsabilidade nas suas mãos, tá? Você vai lidar muito com patrimônio, às vezes com a vida de uma pessoa. E isso é muita responsabilidade, isso é muita importância dentro de uma carreira, de uma profissão como é a advocacia, tá? Eu tinha feito sim, tá? Eu fiz alguns estágios na área do direito do trabalho, mas eu não tinha me identificado muito. Tanto que para a prova da OAB eu fui fazer direito penal. Olha que engraçado. Mas eu tinha feito algumas coisas de direito do trabalho, mas muito pouco mesmo. E eu imaginei que eu ia veredar aí pelo caminho da área do direito civil, principalmente a área de cobrança, tá? Porque eu vi, a maioria dos escritórios que eu passei tinha muita ação de cobrança, muita ação de execução. Então tinha esse escritório que eu fiz, que eu advoguei por um tempo como na área de cobrança, né, de factory. E lá atrás, meu segundo estágio, eu acabei fazendo um estágio que tinha muita cobrança. Eles advogavam muito para bancos, tá? Então, eu acabei aí vendo muita parte de execução, de processo civil, eu vi muita coisa. Tanto que eu acabei adquirindo aí uma certa facilidade na área de direito de processo civil, tá? O processo como um todo, né? Eu acabei adquirindo uma certa facilidade nas provas da faculdade e até na prova da ordem dos advogados, apesar de
eu ter feito a prova na área de direito penal, mas processo penal, processo civil e até o processo do trabalho eu acabei tendo muita facilidade, tá? Direito material eu não era muito bom. Bem, e aí eu lembro que eu saí desse escritório, aí eu fiquei um tempo sem trabalhar, aí comecei a pegar alguns casos particulares, tá? Isso aí era ano de 2006 já. E aí eu lembro que eu fui eu tinha feito esse estágio num escritório que ficava próximo da Avenida Paulista, e aí de lá eu fui para lá, tá? Eu fui chamado novamente para trabalhar lá, mas agora como advogado, tá? Eu lembro que esse escritório que eu trabalhei ali próximo da Avenida Paulista devia ser lá pro ano de 2002, 2003 mais ou menos. Foi 2002, 2003, foi mais ou menos isso, exato. E aí eu lembro que de lá eu fui para esse outro escritório que ficava próximo do Ibirapuera, e eu fiquei lá até 2006, tá? Eu saí de lá em 2006. E aí numa conversa com um advogado, né, desse outro escritório que eu trabalhei na Avenida Paulista, ele me perguntou se eu estava trabalhando, se eu não estava. Eu falei que não, que eu estava desempregado, estava trabalhando por conta. Ele me chamou para trabalhar lá. E aí eu comecei a trabalhar nesse escritório como advogado, e lá era muito direito contratual, tá? E eu confesso para vocês que eu nunca fui adepto de direito contratual, nunca gostei, nunca foi minha praia, e até hoje não é minha praia. Faço, às vezes quando precisa a gente acaba lendo alguns contratos, né? Na prefeitura sempre tem alguns contratos para a gente poder ter que estudar, tem que ler para poder passar aí algumas informações, né? Dar alguns pareceres, mas eu nunca fui fã de direito contratual, tá bom? E até hoje, não gosto. E eu não gosto porque eu acho muito parado, acho muito monótono. Então eu gosto de uma coisa mais agitada. Então eu sempre veredei pelo caminho do direito contencioso, tá? Da parte contenciosa. Então eu sempre gostei de peticionar, sempre gostei de recorrer, ir para audiência, tal. Mas tudo isso na área civil, tá? E aí lá, quando eu estava nesse escritório, eu comecei a fazer a parte contratual. Mas o que acabou acontecendo? Não tinha nenhum advogado trabalhista. E eu já tinha feito algumas coisas na área trabalhista. Poucas, mas já tinha feito. A petição inicial, tinha ido numa audiência, mas eu não tinha experiência nenhuma. Isso era 2006. E aí o responsável do escritório virou e falou assim: olha, eu preciso que alguém aqui no escritório faça a parte de direito do trabalho. Ele fazia, mas fazia muito pouco também. Ele falou assim: ó, preciso que alguém faça direito do trabalho. Eu falei: bem, sem problema nenhum, eu posso fazer. E eu acabei aceitando mais por causa da parte contenciosa. Ia ter que entrar com reclamação trabalhista, fazer defesa, ir para audiência, e era o que realmente eu gostava. E isso eu já tinha identificado na faculdade. Tinha alguns simulados e eu gostei disso. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, tá? Então foi isso que me fez aí trilhar na seara trabalhista. Na verdade, dar o primeiro passo para a seara trabalhista. Pois bem, em 2007 eu tinha deixado um currículo na ASP, tá? Para quem conhece, né, a Associação dos Advogados de São Paulo, eu deixei lá meu currículo, e me ligaram de um escritório que ficava lá no Ibirapuera, um pouquinho mais, lá de Ibirapuera não, perdão, lá em Moema, e me chamaram para trabalhar, para fazer parte da equipe deles, e era direito do trabalho. E aí falaram: olha, é puro direito do trabalho, é 100% direito do trabalho, você vai fazer defesa, você vai fazer recurso, você vai precisar ir em audiência, enfim, vai advogar nos tribunais superiores, e era tudo que eu queria. Entendeu? Eu falei: poxa, tá aí a minha oportunidade, porque no outro escritório tinha a demanda de direito do trabalho era muito pouca, né? Então, eu tinha feito alguns cursos, mas eu não estava utilizando quase nada, né? Fiz até curso de cálculo trabalhista. E eu falei: bem,
vai ser minha oportunidade. E lá, esse escritório era o seguinte, eu não ficaria no escritório, eu ficaria dentro do cliente deles, prestando serviço diretamente para eles. Então eu era contratado do escritório de advocacia, mas ficaria dentro dessa empresa, que era uma transportadora. Eu topei, eu fui. E aí, uma semana depois, eu fui para essa empresa e foi aí que eu realmente me deparei com o direito do trabalho. No primeiro dia que eu cheguei lá, já tinham aproximadamente umas 4 ou 5 contestações para eu fazer. E para mim foi excelente. Deu um frio na barriga, com certeza, mas foi excelente pelo seguinte, eu comecei a ver exatamente o que era advogar na área trabalhista. Eu comecei a fazer contestação, só naquela semana foram 4, 5 contestações, tinham diversas audiências, muitas audiências mesmo. E lá, como a transportadora ela tinha algumas filiais espalhadas pelo Nordeste, o que acontecia? Eu tinha que entrar em contato com os advogados do Nordeste, dos escritórios correspondentes. Então, eu acabei conhecendo muitos advogados de outros estados. Percebi que a CLT ela é diferenciada em outros estados, porque os procedimentos eram diferentes também, tá? Mas mesmo assim, eu encarei o desafio. E eu fiquei lá aproximadamente 2 anos e meio, advogando para essa empresa, né, internamente. E isso me deu um know-how muito grande com relação, não só saber como uma empresa funciona por dentro, porque eu nunca tinha trabalhado dentro de empresa, somente dentro de escritórios. E geralmente os escritórios pequenos, tá? Porque tinha escritório no máximo 4, 5 advogados. O maior que eu trabalhei tinha um pouco mais, tinha uns 5, 6 advogados, mas tinha estagiários e tinha office boy na época. Tinha secretária, tinha agente financeiro, então devia ter mais ou menos umas 20 pessoas, tá? E lá eu via como funcionava o escritório de advocacia, mas nessa empresa não, eu via como de fato funcionava uma empresa. Ela tinha, incluindo as filiais, tinha mais de 1.000 funcionários. Então eu aprendi muita coisa, aprendi a parte empresarial, aprendi como que as pessoas, como funciona uma empresa internamente. E eu era jovem, eu tinha 26 anos, 27 anos. E lá aprendi muita coisa mesmo. E foi aí que eu comecei realmente a minha carreira na advocacia trabalhista, fazendo isso. E lá eu fiquei até 2009. Até finalzinho de 2009, comecinho de 2010.